Olá! Vem cá. Como está o índice de açúcar em seu sangue? Você, por acaso, é acometido por diabetes? Ou possui predisposição a este mal? Se você gosta de doces ou mesmo de tomar aquela cervejinha gelada com os amigos, é possível que você esteja abrindo as portas para a diabetes, principalmente se tiver predisposição a ela, sabia? Açúcar mascavo pode ser consumido normalmente, será? Saiba o que realmente causa diabetes e o que ainda não te contaram sobre o açúcar. Antes de mais nada, vejamos o que é a diabetes e os tipos mais comuns desta doença. Sabemos que a diabetes, ou diabetes mellitus, é um grupo de doenças que resultam em um alto nível de glicose no sangue, ou hiperglicemia, que é o açúcar numa quantidade maior do que é que o seu organismo está preparado para lidar. Esse excesso causa danos aos vasos sanguíneos, o que leva principalmente às chances de desenvolvimento de complicações cardiovasculares e renais. Além do mais, a longo prazo, os nervos e os olhos também acabam sendo afetados pela doença. Há dois tipos principais neste grupo, que são considerados os mais graves e que exigem tratamentos e maiores cuidados: diabetes tipo 2 e diabetes tipo 1. Mas a pessoa pode ter uma condição de pré-diabetes ou ser acometida pela diabetes gestacional. Vamos ver cada uma delas. Vamos lá. A pré-diabetes é uma condição em que o açúcar no sangue está elevado, só que não o suficiente para ser classificado como diabetes do tipo 2. Ela ocorre quando a glicose não é metabolizada nem aproveitada o suficiente, de modo a se acumular no sangue. Se não houver os cuidados necessários, é possível, mas não é uma regra, que ela se torne uma diabetes tipo 2. Dentro de uma década em média. Esse tipo de diabetes é assintomático, isto é, a pessoa pode estar nessa condição e não saber. Por isso, dietas balanceadas e exames médicos rotineiros, pelos quais se faz a leitura do seu sangue, são sempre recomendados. A diabetes tipo 2, a mais comum e que representa 95% dos casos, é caracterizada por afetar a forma como que o organismo processa o açúcar. Isto é, como o nosso corpo trabalha para controlar o alto nível de glicose. O lado sinistro da diabetes tipo 2 é que ela não apresenta sintomas relacionados à doença, até que a pessoa se sente muito mal e, ao consultar o médico, descobre que está com diabetes. Porém, se alguém já lhe disse que a diabetes tipo 2 pode evoluir para o tipo 1, caso seja necessário usar insulina, isto não é verdade, hein? De acordo com o site Accu-Check, não são apenas as pessoas com diabetes tipo 1 que precisam tomar insulina regularmente. Em alguns casos, a insulina também é usada por pessoas com diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, além dos sintomas claros, exige do paciente que tome regularmente injeções de insulina, já que o pâncreas está produzindo pouca ou nenhuma insulina. E o que é a insulina? Bom, é um hormônio que exerce um papel central na regulação da homeostase da glicose, ou seja, no controle do nível de glicose no sangue. Além disso, ela reduz a produção de glicose pelo fígado e aumenta a captação desse hormônio no tecido adiposo e muscular. Quando há algum problema no pâncreas, que pode ter sido causado por diferentes motivos, a produção de insulina fica comprometida e o resultado é geralmente a diabetes tipo 1. Veja bem, a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que está relacionada ao seu sistema imunológico e destrói as células que produzem a insulina por meio do pâncreas. Você pode estar pensando: se minha mãe ou meu pai têm diabetes, então eu também terei, ou já tenho e ainda não sei. Bom, parte disso é mito, pois vamos pegar como exemplo os pais que possuem olhos castanhos,
e o filho nasceu com olhos verdes. Mesmo que a probabilidade de o filho nascer com olhos castanhos seja grande, há também a chance de ele ter os olhos diferentes dos pais, que pode ser azul ou verde. Há vários vetores que influenciam nisso, além da herança genética. E isso também ocorre no caso da diabetes. É o mesmo que tentar afirmar que se os pais ou ninguém da família sofre com diabetes, você está livre deste mal. Isso porque é uma doença muito individual, isto é, ela pode afetar ou não o indivíduo de acordo com a vida que ele leva. Se for alguém sedentário, que se alimenta mal o tempo todo e não se incomoda com o açúcar demasiado, entre outros descuidos alimentares, é sim um forte candidato a adquirir diabetes ao longo da sua vida. E isso vale para qualquer um dos tipos, mas principalmente o tipo 2. Há quem afirme que por ter um excelente processo de cicatrização, não tem tendência ou não terá diabetes de qualquer tipo. Lê do engano, hein? Pois o processo de cicatrização, apesar de ser mais demorado com pessoas com a doença, não pode ser usado como referência para dizer se você tem ou não propensão a diabetes. Tenha em mente uma coisa: quando o indivíduo diabético chega ao estágio em que a cicatrização é mais complicada, é sinal de que ele já se encontra em um nível avançado da doença, no qual ela já atingiu e degradou vasos sanguíneos e, quem sabe, até o sistema nervoso. Portanto, de acordo com os médicos especialistas, se você possui uma boa cicatrização, isso não o exonera de portar diabetes do tipo 2, por exemplo, que não dá sinal algum por muitos anos. Há um outro mito que ronda as pessoas que não conhecem muito bem o processo em que doenças crônicas passam a existir no organismo, que é pensar que por não consumir doces, devido à preferência pelos alimentos salgados, nunca terá diabetes. É certo dizer que pessoas que abusam dos doces aumentam o teor calórico no organismo e calorias demais podem levar à obesidade. Consequentemente, é bem provável que ela irá adquirir diabetes do tipo 2. Mas somente evitar o açúcar não o redime da doença. Agora vamos para os salgados. Imagino que você seja fã de pizza, dos salgadinhos da lanchonete da tia, ou de um belo sanduíche com carne, bacon, ovo e salada de tomate e alface junto. Se você consome tudo isso de forma despreocupada, é sinal de que está consumindo também alimentos de alto índice calórico, o que resulta em diversos problemas, inclusive a obesidade e a possibilidade de adquirir pré-diabetes, ou mesmo o tipo 2 da doença. Com essas premissas, é válido dizer que seu corpo não precisa de mais calorias do que o necessário por dia, independentemente de ser sal ou doce. O importante é manter uma alimentação balanceada e que contém as vitaminas, os sais e outros elementos essenciais ao organismo. Falei sobre a obesidade e os perigos que ela pode trazer à pessoa em relação à diabetes, não é? Mas é um erro pensar que a diabetes afeta somente pessoas acima do peso e que todas as pessoas acima do peso sofrem com a doença. Se você pensar isso, por favor, esqueça. No mundo da saúde, tudo é muito relativo e, como já disse, muito pessoal. Assim como a diabetes não é contagiosa, ela surge em pessoas que não se importam com a alimentação e muito menos com as atividades físicas. A concentração de açúcar no sangue vem principalmente da inatividade pessoal, isto é, quando a pessoa não encontra nada para gastar a energia. E assim, ao invés de o açúcar servir como combustível e ser queimado nas atividades físicas, acaba acumulando-se no sangue e causando a hiperglicemia. Ah, me disseram que eu posso substituir o açúcar comum pelo açúcar do tipo mascavo. Uma parcela disso é verídica, a outra nem tanto, viu? Antes de mais nada, os açúcares mais recomendados são mel, estévia,
açúcar de coco e eritritol, que é um tipo de adoçante natural. A frutose, que é o açúcar proveniente de frutas, também é permitido. O açúcar convencional, seja ele cristal ou refinado, até pode ser consumido se não houver outra opção, mas em pouca quantidade. Hein? E aquela cervejinha de leve, será que pode? Há médicos que defendem que sim, há outros que defendem o contrário. Só que tudo dependerá do nível de glicose que a pessoa contém, como também a quantidade que ela irá consumir, que deve ser mínima. A palavra-chave em qualquer situação, no entanto, é moderação. Depois vem as atividades físicas, que são importantes para manter a saúde em qualquer situação, além de ser o que mais ajuda na prevenção de diversas doenças. Nem que você faça uma caminhada de 1 hora diária, mas já é uma ajuda para o corpo consumir a energia que você obteve ao consumir não só açúcares, como também alimentos gordurosos e com altos valores calóricos. No mais, se cuide. Saúde não é brincadeira, hein? E você sabe disso. Fique com Deus. Forte abraço e até a próxima. Tchau.